Bom, vamos lá. Eu creio que eu conheci Jesus, que Ele me conheceu muito antes de eu nascer e eu consigo enxergar na minha história um processo, como se fosse um jogo de xadrez, um quebra-cabeça, que cada etapa foi um movimento para que eu viesse a conhecer Jesus. Os Primeiro eu vou dizer como eu conheci a igreja e depois eu digo como eu conheci Jesus, porque foi exatamente nessa ordem. Ah, Meu pai, lá por 75, quem é do nosso grupo, você já conhece essa história e tal. Então ele conheceu os irmãos, ele começou a se reunir no grupo chamado Casa de Oração, que era uma série de jovens que queriam algo mais do que só uma religião, do que só seguir uma série de regras, ou participar de um sistema, e realmente queriam conhecer Jesus. Meu pai participou desse grupo um tempo, por algum motivo ele acabou se afastando, não participando mais. E o que eu acho muito massa nisso é que aí eu tenho um irmão mais velho, e quando eu nasci, em 90, o meu pai voltou a reunir com a minha mãe e com o meu irmão mais velho. Voltou para participar das reuniões da igreja. Então, isso eu enxergo como um movimento. Não me sinto melhor ou pior do que ninguém por causa disso, simplesmente creio que essa foi a história, foi o jeito que Deus resolveu para que eu viesse a conhecer Jesus. Então, desde pequeno, eu passei pelo berçário, desde pequeno eu venho para esse lugar, para as conferências, para os congressos e tudo. E aí eu fui crescendo, passando por cada salinha. Eu lembro do meu pai sempre na minha casa me contando as histórias da Bíblia. E foi nesse ambiente que eu fui crescendo. E por algum motivo eu sempre gostei muito disso. Então eu pedia para ele contar as histórias da Bíblia. Eu era um dos que mais participava na salinha, queria responder todas as perguntas, porque eu já tinha ouvido as histórias do meu pai e tal. E assim foi. Eu lembro que com 5 anos eu queria aprender a ler. Por algum motivo eu queria aprender a ler, minha mãe me ensinou. Com 7 anos eu li a Bíblia todos os dias, seguindo a tabelinha de leitura. Aí depois eu contei pro meu pai que eu pulava versículos para assistir Sessão da Tarde. Mas na época foi a minha experiência e eu li a Bíblia todos os dias. E aí sabia vários versículos de cor e tal. Quando eu tinha lá pelos meus 10 anos, 10, 11 anos, é que eu realmente fui começar a entender o que tudo aquilo significava. Um episódio forte que eu tenho é quando várias pessoas começaram a falar da experiência delas ao ser batizada. Então, eu não sei exatamente quando que a minha oração funcionou, quando é que eu realmente criei em Jesus, mas eu lembro que no meu batismo, quando eu decidi ser batizado, meu pai, que foi sempre muito correto, querendo seguir todos os princípios, ele não queria de jeito nenhum que eu fosse batizado só por empolgação ou porque eles estavam fazendo. Então eu lembro que no meu quarto, eu lembro exatamente assim, como era meu quarto, minha cama e tal, e a gente sentou junto ali, talvez, acho que era até deitado, viu? Se bobear, acho que a gente estava até deitado. E ele começou a me explicar a história do Evangelho, que Jesus veio na Terra, morreu, pagou pelos meus pecados, e ao ser batizado era isso que eu estava testemunhando, é isso que eu estava querendo mostrar, e que a partir de então eu seria incluído numa família, que é a igreja. Então eu fui batizado já bastante consciente, então eu tenho certeza que ao ser batizado eu já tive meu primeiro encontro com Jesus. Uma coisa que me falaram no batismo é que eu não seria perfeito a partir disso. Isso foi um conflito constante depois de eu ser batizado, porque eu vinha para as conferências, desfrutava demais, comecei a conhecer Jesus de verdade nas conferências, na minha leitura bíblica, nas minhas orações. Uma experiência forte foi quando eu confessei com meu pai que eu tinha mentido, porque até então eu não sabia que eu pulava versículos. Então, essa foi uma experiência forte para mim de realmente entender quem é Jesus, pela minha consciência. Acho que eu falando aqui me caiu essa ficha. Eu acho que uma das primeiras experiências que eu tive de conhecer Jesus de verdade foi através da minha consciência, de entender que algumas coisas que eu fiz, estava fazendo ou fazia,
eram contra a vontade dele, desagradavam, ele deixavam ele triste de alguma forma. Então eu lembro até que num período eu pedia desculpa por tudo, eu saía pedindo desculpa para todo mundo, e às vezes eu pedia desculpa por pedir desculpa. Então eu passei por essa fase de me preocupar em não fazer alguma coisa errada. Esse era o Jesus que eu conheci naquela época. Não quero fazer coisa errada para ele. O tempo foi passando e eu comecei a conhecer outros aspectos de Jesus, a ter prazer, a ter alegria, a conseguir cantar e dançar durante uma reunião. Eu era meio travado. Eu lembro que quando começou os africanos, quando os africanos vieram pra cá e tal, e aí a galera começou a fazer coreografia e tal. Aí tinha uma que era a Rocha da Salvação, e aí a galera levantava a mão e eu achava aquilo um absurdo, porque não, esse não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço é você sentar e cantar bonitinho, papapá, que é isso? Isso é o termo que a gente usa aqui, isso é almático e tal, bateria, onde já se viu e tal. E eu lembro nesse lugar aqui, nesse auditório, eu sentado aqui com 16 anos e tal, achando aquilo um absurdo, e Deus me falou assim, levanta o braço, faz a salvação. Tal. Não, mas isso é um absurdo e tal. E aquele sentimento vinha de novo, levanta esse braço, vai. Tal. Quando eu levantei, alguma coisa explodiu dentro de mim, assim, quebrou alguma coisa assim, e aí eu comecei a conhecer outro Jesus, um Jesus que é alegre, um Jesus que traz alegria, que traz felicidade, que eu posso ser espontâneo. Então, como eu conheci Jesus, foi um processo. Eu não consigo contar um momento, tem vários momentos. Momentos de arrependimento, momentos de leitura individual, momentos de oração, que depois de um tempo eu comecei a conhecer o Jesus do meu quarto, o Jesus que eu posso me encontrar com ele, eu posso falar com ele. Eu não sei quem vai me ver agora, se é quem reúne aqui ou se quem é de outros grupos cristãos, mas aqui a gente tem uma métrica para orar. As nossas orações seguem um roteiro, assim. Então a gente ora assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, e aí a galera fala amém, amém, amém. Então às vezes eu corto a frase no meio para caber o amém. E às vezes eu me pegava no meu quarto orando como se eu tivesse com uma galera. E aí eu comecei a conhecer Jesus, de falar com ele como eu estou falando com vocês, como eu falo com a Nana que está atrás da câmera aqui e tal. E isso foi algo surreal, porque nos momentos que eu estava em mais dificuldade, eu vou falar isso porque eu sei que tem uma galera que passa por isso também. Nos meus momentos de desilusão amorosa, aí eu comecei a conhecer um Jesus que me ouve e que se importa com os meus sentimentos. E aí é isso. Hoje eu conheço Jesus bem-humorado, hoje eu conheço Jesus bravo, eu conheço Jesus legal, eu conheço Jesus que me abraça, Jesus que me entende, que me ouve, que sabe o que eu passo, que sabe o que eu sinto e que se importa comigo, que realmente me ama e quer que eu seja feliz. Normalmente eu já cheguei a ter uma visão de Jesus que quer que a gente sofra e tal, apesar que isso acontece, mas hoje eu conheço um Jesus que quer me ver feliz. E eu sou um cara muito feliz porque eu conheço Jesus e quero continuar conhecendo. Se você tem que tomar uma decisão vendo esse vídeo, a decisão que eu e você precisamos tomar é entregar a sua vida para Jesus. Se alguém um dia te falou que isso vai te fazer um cara quadrado, um cara chato, é mentira, mentira. Se você conhecer Jesus, você vai ser o cara mais feliz da sua família, da sua escola e dessa terra. Isso eu posso falar para vocês. Então, se tem uma decisão que você pode tomar agora vendo esse vídeo, é se você não conhece Jesus, começa a conhecer e pode usar o jeito que você quiser para fazer isso. Só de você falar assim, Jesus, eu quero te conhecer. Vai acontecer alguma coisa. Pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. Se você já conhece, meu desafio para você é conheça mais. Conheça outros aspectos dele. Converse com pessoas que conhecem ele. Converse direto com ele. Leia livros de pessoas que conheceram ele. Ouça histórias de pessoas que conheceram ele. Que com certeza tem muito para conhecer ainda. Então é isso. Um abraço. Fique com Jesus. Deus abençoe vocês. Até mais.